O que aconteceu em Criciúma, um empate em 0-0. Esse 0-0, ele é melhor para quem? Para o Inter ou para o São Paulo, Zupa? Para os dois e para nenhum dos dois, né? Não acaba não tem para bom para ninguém. Porque assim, a gente pode olhar das duas maneiras. A gente pode olhar pelo viés do São Paulo. Pô, jogou fora de casa contra o Inter do Cudê e não perdeu. Então, se o São Paulo empatar alguns jogos fora contra os clássicos nacionais, né, como esse, ganhar os jogos em casa, beleza. E do outro lado, a gente fala, pô, o Inter esfacelado por lesões e por convocações, jogando itinerante em Criciúma, contra o São Paulo, que está invicto com o novo técnico. E também não perdeu, também não está ruim, né? Agora, o 0-0, ele foi a nota do jogo. Foi um jogo ruim tecnicamente. Como o Simon falou há pouco, o segundo tempo melhorou porque o São Paulo conseguiu agredir mais. Agora, o Inter sofreu demais o impacto das ausências, né? Então, sem Borré, sem Ener Valencia, sem Alário, perdendo Alan Patrick logo com 4 minutos de jogo, que minou qualquer poço de criatividade que o Inter pudesse ter, e não é nada contra o Johan, mas a mudança técnica, ela é muito grande. Então o Inter teve características que esse time tem, que é intensidade, força para jogar, velocidade, ganhou muitos duelos, quase todos no primeiro tempo, tentou acionar o Wesley para jogar o tempo inteiro pela esquerda, perdão. Mas tecnicamente o Inter não conseguiu jogar, o Inter não finalizou certo no gol do Jandrei. E no segundo tempo, fisicamente o Inter caiu, parou de vencer inúmeros duelos. São Paulo encontrou campo para jogar, teve chance para vencer no segundo tempo, especialmente depois que o Zubeldia tira o Lucas da ponta direita. O Lucas não rende bem como ponta direita, mas pelo menos nesse cenário de futebol brasileiro, botou o Lucas mais centralizado. São Paulo teve chances, poderia ter vencido, mas o 0-0 foi a cara do jogo. E aí, Praz, aquele 0-0 que, bom, foi a cara do jogo, mas quem saiu mais aliviado com o empate? Porque olhando a classificação, o São Paulo ganhando, ele ia a 16 pontos, né? Ficava ali, colado na liderança. O Inter tá com 11 pontos, isso, mas tem 2 jogos a menos. Sim. Por aproveitamento, o Inter tá lá em cima. Podia 17. Assim, não foi ruim para nenhum dos dois. Mas assim, eu acho que no campo tem melhor para o São Paulo, porque é um jogo fora de casa, sim, contra o Internacional, que é um dos candidatos também. Pode ficar pensando ali naquele gol, né, do Caleri, que tava então, com tem o gol do Caleri e no fim tem 2 defesas do Fabrício, né, que são muito importantes, né? 2 grandes... Terceiro jogo do Fabrício pelo Inter. 2 grandes defesas. Não sofreu gols ainda. É uma história curiosa, né? Ele foi treinado por um amigo meu, se não me engano, no Azures. Ele vinha de 6 meses desempregado, foi pro Azures, aí se recolocou no mercado, 1 ano e pouco depois, ele está num time como Internacional, jogando o Campeonato Brasileiro da Série A com 38 anos, se não me engano. Do Carioca pelo Nova Iguaçu que ele fez. Então, é uma história que é rara, né? Ainda mais na minha posição. Mas, assim, e o Inter é mais um, né? O Inter sofreu demais. Já não bastasse toda a questão que a gente fala do calendário, dos jogos atrasados, de ser itinerante, de não ter uma rede fixa, uma casa, ainda tem a questão das lesões, né? E eu estava para falar no outro comentário em cima do que o Renato falou, porque muita gente também falou assim, mas o Palmeiras, o Botafogo, o Flamengo estão oferecendo CTs, estádio e não sei o quê, a CBF. Cara, se fosse só isso... Ok, né? Mas a situação vai muito além disso. Então, assim, é um campeonato que para esses 2 times, principalmente, o Juventude também fica prejudicado. Qualquer análise que a gente faz, por isso que assim, eu fico dividido na hora de dizer se foi um bom resultado ou um mau resultado. Porque eu digo que foi um bom resultado para São Paulo, porque é contra o Inter, um jogo fora de casa. Se eu digo que é bom para São Paulo, eu digo que é ruim para o Inter, mas analisando o contexto todo, Zupac, eu não posso dizer que foi um resultado ruim para o Inter, ainda mais contra o São Paulo, que vem numa crescente desde que o Zubeldia assumiu, o São Paulo não perdeu. É verdade. Ô, Zupa, eu queria colocar a lesão do Alan Patrick logo no comecinho da partida. É algo que o Cudê vai sentir demais. Bom, a gente não sabe se ele estará à disposição na próxima partida, imagino que não, porque ele não consegue dar continuidade, olha aí. Foi acidente de trabalho, Zupa? Foi. Não acho que foi intencional para tirar o Alan Patrick do jogo, não. Qualquer entrada nas costas, né? Foi um joelho, né? Que pegou na região lombar ali do Alan Patrick. A gente sempre acha que pode ser evitado, mas não foi uma entrada para machucar.
E assim, uma coisa é o Inter não ter o Alan Patrick para o jogo de hoje. Outra coisa é o Inter contar com o Alan Patrick e com 4 minutos ele sai de campo. Isso impacta a estratégia, isso queima uma alteração, isso traz um efeito psicológico de o jogo começar e você perder o seu principal jogador, o craque que sobrou da companhia, né? Então, assim, foi muito ruim para o Inter como um todo. O Inter, de novo, veio com o seu desenho básico, né, com o Thiago Maia como volante, a linha dos 3 médios à frente, com Wesley pela esquerda, o Arangues no meio e o Bruno Henrique pela direita. E esse desenho, né, um ponto, não é exatamente um ponta, mas o meia pela esquerda ser o Wesley, que é um ponta driblador, e o meia pela direita ser o Bruno, que é um volante, um jogador de outra característica, acaba jogando o Inter mais pro lado esquerdo. O time fica mais penso pro lado esquerdo. E o Alan Patrick, junto com o Luca, que foi o centroavante, era o cara que ia trabalhar mais próximo do Wesley para tentar encontrar a tabela, porque o São Paulo não ia oferecer campo pro Wesley correr. Então ia ter que ser um jogo mais de aproximação. E aí entrou o Johan, que também tem outra característica, não tem a mesma entrega técnica, e o Inter não conseguiu jogar. Então o Inter sentiu demais a falta do Alan Patrick, além dos outros desfalques. O São Paulo, por outro lado, fez um jogo inteligente, na medida que entendeu também o que é o Inter do Cudê como característica, né? O que o Tchatcho gosta de que seus times tenham. Muita intensidade, muita verticalidade, muita velocidade. O que o São Paulo fez? Ele marcou bem lá atrás e quando tinha a bola, São Paulo teve mais posse, a maior parte do tempo, mas foi uma posse que, no primeiro tempo especialmente, ela foi mais no campo de defesa e o São Paulo tirou a velocidade do jogo. São Paulo tirou o ritmo que o Cudê queria colocar no jogo, né? Tentou com muita bola longa no primeiro tempo jogar, não conseguiu. E aí no segundo tempo, quando o Inter baixou a intensidade, tal qual no jogo contra o Belgrano, né, no jogo da volta do Inter em Barueri, que teve um bom primeiro tempo e uma queda brusca de intensidade no segundo tempo, hoje de novo teve também. E aí o São Paulo foi para o jogo, o Zubeldia fez as trocas que tinha que fazer e o São Paulo chegou a ser melhor. Como disse bem o Simão há pouco, o primeiro tempo foi de dormir. Até porque, olhando imagem por imagem, o Maracanã estava super iluminado e o Heriberto Rios parecia mais escuro. E o jogo foi ruim também, né, tecnicamente, pelos motivos todos já citados. Então ficou difícil pro gol sair. Acabou saindo com o Caleri, mas o impedimento foi marcado. Parecia não. É bem escuro mesmo o Heriberto Rios. Ele fica... Você já tinha falado isso mesmo. Conheço, já fiz alguns jogos lá. Bom, vamos colocar os números, mas do Zubeldia é impressionante o que ele consegue fazer com esse São Paulo desde a chegada dele. A gente tem uma tela interessante, os torcedores estão completamente zubeldiados. Tem 11 jogos com 8 vitórias e 3 empates, um aproveitamento de 81,8%, 19 gols marcados e 4 sofridos. Tem que atualizar essa foto dele aí. Pois é, e tem uma, eu acho que o pessoal não tá sendo feliz nessa escolha das fotos, porque é do nosso telão aqui, o cabelo dele tá esquisito também. É esvoaçante. Então, ele não é o príncipe, né? Ele precisa melhorar esse cabelo aí, porque o príncipe não pode ter o cabelo assim muito... O vento, a Camila fala, é o vento. Bom, mas Praz, é impressionante realmente esse começo de trabalho do Zubeldia à frente do São Paulo. É uma mudança muito grande da equipe. Marcela, eu tenho conversado com alguns amigos são paulinos e os caras estão encantados com ele. Né? Tanto o torcedor, né, na questão, óbvio, de resultado, de mudança de ambiente. O Rafinha teve hoje... Resenha, né? Gravando aqui o resenha com a gente, né? E a gente conversou sobre isso também, da intensidade do Zubeldia, da atenção aos detalhes, do pegar pela mão, mostrar o posicionamento, mostrar a movimentação, de tu ir para o jogo treinado. O que é treinado? Sabendo o que tu vai fazer em cada situação. Então, o que o Rafinha estava exemplificando. Mas o que é isso? Saber o que tu vai fazer em cada situação. O lateral direito, recebe a bola. Ele tem a opção de um passe por dentro, de um passe por fora. Não tendo as duas opções, ele tem uma terceira opção. Então, são tudo coisas trabalhadas. Óbvio que não é muito tempo, né? A gente fala, para construir um time demora tempo até tu conseguir fazer todas as automações, né? Mas a gente já vê um São Paulo muito mais competitivo. Dá a impressão que com mais entendimento dos jogadores também, de repente, não vou nem entrar no mérito de conhecimento de futebol, não, mas com poder de convencimento maior, né, do Zubeldia, e isso também é natural pela construção da carreira do Zubeldia, né? Comparando com o antigo treinador, com o Carpini, ele tem um lastro maior, tem uma experiência maior, né? Então, assim,
o São Paulo, com a volta do Lucas também, assim, é um dos jogadores aqui no Brasil que eu coloco na prateleira dos diferentes, como o Dudu está voltando agora para o Palmeiras. Então, assim, se a gente está perdendo, agora olhando para trás, a gente está perdendo muitos jogadores da Copa América, a gente está tendo alguns de volta, né? O Lucas está voltando ao São Paulo depois de ficar um tempo fora. O Dudu voltando ao Palmeiras. Mas eu acho que E a gente também tem que... Uma curiosidade minha é esse mercado, essa janela do meio do ano, como os clubes vão trabalhar também. Agora, né? Pode ser um diferencial, porque a partir de 9 ou 10 de julho já pode inscrever meus jogadores, então pode ser um ponto de virada para alguns clubes. Olha, o Zubeldia falou em coletiva, vamos ouvi-lo. Primero, déjame hacer una mención, mandarle mis condolencias a la familia de Armando González, ex integrante del cuerpo técnico, amigo, una persona muy importante en mi vida y en la del cuerpo técnico, que falleció hoy, así que mandarle mis condolencias a toda la familia y que siempre nosotros como cuerpo técnico lo vamos a llevar en el corazón. Justo hoy cumplimos 600 partidos con mi cuerpo técnico, 600 partidos oficiales en primera división, y para mí todo este recorrido ha sido posible a personas como Armando González y todas las personas que han aportado al cuerpo técnico para que el cuerpo técnico pueda tener un buen desempeño durante estos 600 partidos oficiales. Dicho esto, creo que Inter tiene un plantel muy importante, una inversión muy importante. Si no me equivoco, está entre la segundo equipo, tercer equipo que más invierte o que más ha invertido. Su plantel es muy rico, contemplando estas situaciones, jugadores de selección, jugadores con lesiones. Creo que hicimos un partido correcto, un partido bueno. Tuvimos las situaciones más claras, tuvimos nuestro momento para ganarlo y por el arquero rival no lo pudimos ganar. Para nosotros haber venido acá, haber competido bien, nos da la tranquilidad de que el equipo no solo depende de jugar bien con el proceso con balón, sino también de hacer un buen planteamiento táctico, que lo ha hecho bien, y que después sabíamos que cada equipo iba a tener su momento para poder ganarlo. Lo que más me llamó la atención es que no tuvieron situaciones de gol. Y eso ante un equipo que está entre los primeros 4 o 5